Ter uma carteira de investimentos é muito importante para o investidor, até para ter controle mesmo dos seus ativos e das suas aplicações. Mas se você não sabe direito o que é e muito menos como montar uma carteira de investimentos, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar melhor e de um jeito, eu espero, que muito simples e fácil de entender. Eu tenho certeza que se você se interessa por esse mundo dos investimentos, alguma vez pelo menos você já ouviu falar sobre carteira de investimentos. E pode ser que você não tenha entendido o que foi que eles falaram, que é uma carteira de investimentos. Aí eu tô aqui para traduzir para você. E para te dizer que é como se fosse um portfólio de investimentos do investidor, no caso você. Pois muito que bem, a carteira de investimentos é a representação do conjunto de investimentos, de ativos financeiros que o investidor tem, que o investidor possui. A grosso modo, é para você ver onde o seu dinheiro tá. Para ser bem didática, eu vou colocar uma foto magicamente aqui para vocês verem. Então, vendo que a distribuição, cada siglazinha dessa é uma ação, e também temos a parte de renda fixa. Enfim, é a distribuição mesmo do patrimônio do investidor. E é claro que a carteira de investimentos tem relação com o seu perfil de investidor, com as suas estratégias e com os seus objetivos. Porque, por exemplo, se você quer comprar uma casa daqui a 10 anos, você vai ter uma carteira de investimentos diferente de uma pessoa que está só montando a reserva de emergência, por exemplo. Além da casa provavelmente precisar de mais dinheiro, é um tempo maior que você tem para construir aquele objetivo. Então você com certeza vai investir diferente de uma pessoa que quer juntar 6 meses do seu custo de vida só para ter um pezinho de meia ali caso aconteça alguma coisa. Então você também pode fazer uma carteira de investimento diferente para cada objetivo. É por isso que eu já te adianto que não existe uma única carteira de investimentos que pode ser usada universalmente. Não é assim que funciona. No mundo das finanças, eu já falei 1 bilhão de vezes aqui nesse canal, a gente não pode ser quadrado, a gente tem muitos fatores para analisar antes de tomar uma decisão importante com o nosso dinheiro. Mas além de conseguir rendimentos e multiplicar o seu dinheiro, a carteira de investimentos também serve para proteger o seu patrimônio. Porque se você tem uma carteira de investimentos, significa que você tem mais de um ativo financeiro, ou seja, você investiu em mais de um lugar, em mais de uma aplicação. Então, isso também te garante um percentual maior de segurança. Porque se você coloca todo o seu dinheiro em um banco, por exemplo, e esse banco faliu, acabou o dinheiro, você simplesmente perde o seu patrimônio. Mas se você só tinha um pouco do valor dos seus investimentos totais naquele banco, você ainda tem outras aplicações que estão rendendo e estão seguras em outro local. Pois bem, depois desse breve resumo do que é carteira de investimentos e para o que ela serve, eu vou citar alguns modelos de carteira que a gente tem. A primeira é a carteira recomendada. Eu vou falar de um jeito nada técnico para todo mundo que está aqui no canal conseguir entender. Olha só, a carteira recomendada é como se fosse uma lista de ativos, uma lista de ações, uma lista de títulos que profissionais da área, tá? São profissionais especializados, recomendam para você seguir. Só que aí fica a sua decisão. Por exemplo, se ele manda você comprar a ação da Magazine Luiza e você não tá afim de comprar a ação da Magazine Luiza, você também não precisa. Mas é claro que eles estudam, analisam e avaliam o mercado e também de acordo com aquele período, tá? Não significa que uma carteira recomendada de 2006 vai ser a mesma carteira recomendada para hoje. Inclusive, de um mês para o outro, isso pode mudar bastante. Os profissionais habilitados para te recomendarem uma carteira são analistas e eles geralmente passam junto um relatório explicando qual o motivo deles acreditarem no potencial daquela ação. Então, você pode avaliar de acordo com os seus conhecimentos, os seus critérios, né, e também os seus objetivos, para ver se aquela ação recomendada, aquele ativo recomendado realmente faz sentido para você. Para relembrar, e você não sair procurando qualquer carteira recomendada aí na internet, precisa de ser de profissionais habilitados e também são temporais, depende muito do momento do mercado. Mas também temos um outro tipo de carteira, que é a carteira administrada, que é isso mesmo, como o próprio nome diz. Alguém administra a sua carteira para você. Alguém que já tem experiência, que também é um profissional habilitado para isso,
e que tem mais contato no dia a dia com isso do que você, por exemplo. Mas é claro que nessa modalidade as expectativas são alinhadas, os objetivos do investidor precisam ser levados em conta e a estratégia é definida e passada para o investidor. Ele também não vai estar às cegas, cuida do meu dinheiro aí que eu vou dormir. Não é assim. Mas também a ideia é justamente dar menos dor de cabeça, menos preocupação para o investidor. Ele deixa o seu dinheiro na mão de quem ele confia e aquela pessoa vai tentar multiplicar o patrimônio do seu cliente. Só um adendo sobre a carteira administrada. Tem que ver direitinho qual é o critério da comissão, porque algumas podem ter conflitos de interesse, justamente pelo mesmo motivo do banco, sabe? Quando seu gerente te indica alguma coisa porque ele tem que bater meta, às vezes em algumas corretoras isso também pode acontecer. Então vale muito a pena você estudar e avaliar antes de se propor a essa modalidade, o jeito que as pessoas que estão te oferecendo esse serviço vão ser remuneradas. E se isso vai ao encontro do que você quer ou não. Mas o principal objetivo desse vídeo é o que eu vou te falar agora, que é você montar a sua própria carteira, te incentivar a ter mais autonomia sobre os seus investimentos e sobre os seus ativos. Porque nada mais libertador do que você mesmo ter autonomia sobre o seu dinheiro, sobre os seus investimentos e até para optar por outra modalidade de carteira, tanto a recomendada quanto a administrada, é bom você saber esses pontos a se considerar na hora de montar uma carteira para ver se os profissionais que estão te auxiliando realmente estão indo no mesmo caminho que você deveria fazer. E o primeiro fator a se considerar indispensável é você conhecer o seu perfil de risco na hora de investir. Quando você abre conta em uma corretora de valores, por exemplo, eles te mandam um questionário, você tem que preencher algumas questões para eles avaliarem o seu perfil de investimentos, até para recomendar os produtos que mais se encaixam com o seu perfil. E esses perfis podem ser 3: conservador, moderado e agressivo. Como o próprio nome já diz, o conservador é bastante conservador e preza muito pela segurança. Ele quer uma poupancinha, um negocinho ali que ele tem certeza que vai dar certo, sabe? Que não vai ter perigo de oscilação. Ele quer o garantido, sabe? Ele se preocupa mais com a segurança do que a rentabilidade. A maior parte da carteira de investimentos de um investidor conservador é, sem dúvida, na renda fixa. Renda fixa é o conjunto de investimentos que realmente são mais seguros, eles têm uma garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, não tem risco de você perder dinheiro, como na Bolsa de Valores, eles têm uma rentabilidade que muitas vezes você já consegue saber quanto você vai ganhar antes de investir, então são investimentos com risco bem baixo mesmo. O perfil moderado é aquele perfil que já se arrisca um pouco mais do que o conservador. Ele sabe que para maiores rentabilidades, talvez ele precise arriscar um pouco mais, mas o seu patrimônio também não é todo em renda variável. Ele ainda gosta de um pé no chão ali. Já o perfil agressivo, ele joga para ganhar na rentabilidade. Ele não se preocupa tanto com a segurança. Ele sabe que tá assumindo risco e ele tá disposto. Esse perfil já consegue se relacionar melhor com a renda variável. Que renda variável são as ações, por exemplo, que você compra, mas não tem exatamente como saber quanto você vai ganhar e nem quando você vai ganhar. Mas vale lembrar que esse perfil de investidor não é imutável, você tem um e para sempre você vai ser aquilo. Você, com o tempo, principalmente investidores iniciantes, vão ganhando mais confiança e vão adaptando esse seu perfil. Por exemplo, a grande maioria das pessoas começa com um perfil bastante conservador, mas com o tempo, com o conhecimento, com a experiência, eles conseguem ir se desprendendo desse medo de investir e acabam passando para outros perfis de investidor. O segundo ponto para se avaliar antes de montar sua carteira é para o que aquela carteira vai servir, quais são os objetivos daquele dinheiro que você está investindo. Eu sei que tem muita gente que não leva isso em consideração e acha que o importante é investir e juntar o seu dinheiro porque está ficando mais rico. Mas se o seu dinheiro não for carimbado, específico para algo que você almeja, nem que seja sua aposentadoria, as chances do seu cérebro querer te sabotar são bem maiores. Se surgir algo que você nem estava precisando tanto, mas às vezes é algo vantajoso e você não tiver um objetivo claro, você vai querer desvirtuar aquele dinheiro e acaba que fica muito mais difícil você até enriquecer
desse jeito. Porque se você junta um pouquinho de dinheiro e gasta, junta um pouquinho de dinheiro e gasta, sem objetivo e sem clareza, é muito mais difícil acumular patrimônio do que se você tem um objetivo, nem que seja, por exemplo, comprar uma casa. E aí você vai investir e mesmo que surjam outras oportunidades no caminho, você vai estar fixo, porque você quer aquela casa, então você vai percorrer o caminho para chegar lá. Outro ponto a se analisar é exatamente a plataforma que você vai abrigar a sua carteira de investimentos. Essas plataformas que eu digo são, em grande maioria, as corretoras de valores. Você pode fazer isso num banco também, mas eu não aconselho, justamente pelo motivo que eu vou falar aqui. É muito importante você analisar os seus interesses com os interesses da instituição. Os bancos geralmente cobram taxas muito altas para investimentos que não pagam tão bem assim. Então, por isso, não é uma opção tão interessante. Principalmente os bancos grandes, eu digo, tá? Então, eu aconselharia você a procurar uma corretora de valores e analisar as taxas que elas cobram, se são taxas justas. Tem muitas corretoras que já nem cobram taxa para operar em ações, por exemplo. Outro ponto importante é a diversificação. E também entra um pouco na plataforma que eu falei. Você não precisa ter todos os seus investimentos em uma plataforma só, em uma corretora só. Mas, se tiver uma corretora que te oferece muitas opções e você consegue fazer uma diversificação legal dentro da mesma plataforma, é interessante sim. Mas mesmo se não for possível, você pode diversificar em outras corretoras, em outras plataformas. E esse é um outro ponto, né, para você incluir na sua carteira, que é a diversificação. Porque é aquele ditado, né, você não pode colocar todos os seus ovos em uma cesta só. Embora seja muito clichê, no mundo dos investimentos, isso é quase que uma lei, tá? A gente sabe que existem variações de mercado, diversos fatores que podem influenciar e impactar o seu investimento. Então, por isso, não é interessante que você compre todas as suas ações em uma empresa só, por exemplo. Porque se aquela empresa desvaloriza, aí, meu amigo, todo o seu patrimônio desvalorizou. Mas se você tem um pouquinho numa empresa que desvalorizou e um outro pouquinho numa empresa que valorizou bastante, às vezes esse pouquinho consegue cobrir essa despesa que você teve. Entenderam a lógica, mais ou menos? Vou te falar agora o último critério para você analisar na hora de montar a sua carteira de investimentos, mas se você não sair desse vídeo, porque trabalharemos com exemplos aqui, tá? Então, aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Você também deve considerar o valor que você tem para investir inicialmente e também o valor que você tem para aportar. Isso significa o valor que você vai ter para investir de novo todos os meses, basicamente. Então, por exemplo, se eu comecei investindo com R$1.000 e tenho aportes de R$100, significa que coloquei aqueles R$1.000, só que aí todo mês eu vou calibrar esse investimento com mais R$100. É importante considerar isso, porque se você está montando a sua carteira com um valor muito alto, então você consegue diversificar mais, comprar mais ativos. Já se você tem um valor mais baixo, não é tão interessante você diversificar tanto, porque a rentabilidade pode ser comprometida nisso. Então, eu já vou deixar a tarefa de casa para você começar a analisar esses aspectos e começar a estudar sobre quais investimentos você poderia incluir na sua carteira de investimentos. Aí você já aproveita e me conta aqui embaixo. Se você já investe também, me conta quais ativos você tem na sua carteira. Pois bem, você que ficou aqui até o final desse vídeo, eu vou te dar uma colherzinha de chá, tá? Lembrando que eu falei que não existe carteira universal e que você precisa analisar todos esses pontos antes de montar a sua. Mas existem alguns modelos que você pode usar como referência para começar a investir. Aí eu trouxe 3 modelos de carteira. Um para um perfil mais conservador, que geralmente é para quem está começando a investir. Um para um perfil moderado, que é aquele negócio que é um pouco mais de rentabilidade, mas também não consegue se jogar de uma vez no risco. E a terceira carteira para quem realmente já está aí pro game
tá on no mundo dos investimentos e se preocupa muito mais com a rentabilidade do que com o risco. As imagens vão aparecer magicamente aqui na tela novamente, mas antes eu vou só te lembrar que isso não é uma obrigação, tá? Eu tô dando só um exemplo, não é o único que existe, é só realmente pra guiar e principalmente se você nunca teve contato com isso, pra te dar um exemplo prático. Vale ressaltar que isso não é uma indicação minha e eu não sou uma profissional habilitada pra te indicar investimento. Inclusive, peguei esse modelo de profissionais habilitados, tá? É lá da Suno e pronto, agora vai aparecer. Essa primeira carteira é para quem é uma pessoa mais conservadora, um perfil conservador. E ele se resume em basicamente 60% do seu patrimônio em renda fixa, 20% em fundos imobiliários, 10% em fundo de investimentos e 10% em ações. Lembrando que fundos imobiliários são renda variável, fundos de investimento também podem ter renda variável, na maioria das vezes tem, e ações também são renda variável. Então não é porque uma pessoa tem um perfil conservador que ela só vai investir em renda fixa. Ela pode se arriscar um pouquinho, mas vocês vão ver que o percentual de risco é bem menor do que se comparado aos outros perfis. O perfil moderado, por exemplo, essa carteira moderada, é composta por 40% de renda fixa, 30% de fundos imobiliários, 10% de fundos de investimentos, mas as ações já subiram um pouco, são 20% da carteira. Mas agora percebam a diferença do perfil moderado e também do conservador para o perfil agressivo. A diferença é bem maior, a disparidade. Nessa carteira agressiva, a gente tem só 10% de renda fixa, 20% de fundos imobiliários, 10% de fundo de investimentos, só que as ações ocupam 60% dessa carteira. Agora vocês viram, né, que embora trabalhemos com números, as finanças não são a matemática exata. Dependem de outros fatores, esses que eu citei no vídeo, e também da sua personalidade, da sua disposição de correr risco e dos seus sonhos. Se você ainda não tem uma carteira de investimentos, eu espero que tenha te auxiliado a mostrar, pelo menos clarear o caminho para você conseguir trilhar. E se você já tem, espero que isso também tenha sido útil para você avaliar se está realmente fazendo do jeito que combina e que é melhor para você. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Tô aqui no canal toda terça, toda quinta, às 8 horas da noite e esperando você pra gente falar de dinheiro, de enriquecimento, de investimentos, enfim. Então, um beijo e até lá!